Fala pessoal, eu sou o JP Investidor e esse é o Investidor Iniciante, o seu canal de investimentos. Pessoal, vamos bater um papo hoje importantíssimo, hein? Não cometa esses erros ao investir em fundos imobiliários. E se você gostou do nosso tema, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, que assim você fortalece o nosso trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Primeiro erro, pessoal, que você não deve cometer ao investir em fundos imobiliários, pessoal. Não entender como o mercado de atuação do fundo funciona, pessoal. Se é um fundo de logística, por exemplo, um fundo de Last Mile, você tem que entender exatamente qual a proposta daquele mercado, como aquele mercado funciona, certo? Porque dessa maneira você vai entender como o seu fundo gera caixa, pessoal. Isso é importantíssimo. A gente vê muitas pessoas cometendo esse erro, certo? Vou usar um exemplo mais grosseiro aqui. A gente tem aí os fundos de desenvolvimento, certo? Se você não viu o nosso vídeo aí falando sobre quais tipos de fundos existem, né? Como investir em fundos imobiliários e o que eles são, o card eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição para vocês, certo? Mas a gente tem esses fundos de desenvolvimento. Eles têm a parte de investimento e a parte de desinvestimento. Muitas vezes as pessoas acabam entrando nesse fundo aí e se frustrando por não entender, né, justamente como esse fundo gera receita, qual o mercado que ele está inserido. Então esse é o primeiro erro que você não pode cometer ao estar investindo em fundos imobiliários. Segundo erro, pessoal, que a gente vê as pessoas cometendo aí ao estar investindo em fundos imobiliários. Fundo imobiliário não é reserva de emergência, pessoal. Não é o ativo ideal para você estar colocando seu dinheiro de reserva de emergência, né? Uma vez que a reserva de emergência, né, ela é um dinheiro que você precisa aí muitas vezes, né, como o próprio nome diz, na emergência, seja uma oportunidade, seja uma peculiaridade, seja algo inesperado que aconteceu com você. E como a gente já disse aí no nosso vídeo sobre fundos imobiliários que a gente gravou anteriormente, né, fundos imobiliários são ativos para se investir em longo prazo, pessoal. Então isso de cara já descaracteriza aí o que você tem de ideia de reserva de emergência. Então não cometa esse erro ao investir em fundos imobiliários. Terceiro erro que você não deve cometer ao investir em fundos imobiliários, pessoal. Não avaliar o fundo, não conhecer o portfólio do fundo, certo? Esse exemplo que vocês estão vendo aí é do Tegar 11, né? Eu deixei o portfólio do Tegar 11, um fundo bem conhecido dentro da Bolsa. Estou usando ele apenas para exemplificar. Né? E você não conhecer o portfólio, não conhecer as aplicações desse fundo, né? Quais são os imóveis, quais são os títulos de CRI que esse fundo ele aplica o seu dinheiro. Isso tudo pode gerar frustrações para você, né? Uma vez que pode comprometer o recebimento mensal dos dividendos, né? Pode te frustrar de N maneiras, pessoal. Então, conhecer o portfólio, conhecer onde aquele fundo está colocando o dinheiro que você está emprestando para ele, é importantíssimo e é um erro que as pessoas acabam cometendo muitas vezes ao investir em fundos imobiliários, né? Elas pegam um fundo ali e investem sem conhecer nem quais são os imóveis, quais são as localidades, quais são os tipos de imóveis, qual o segmento que aquele fundo atua. Então esse é o terceiro erro que você não pode cometer ao investir em fundos imobiliários. Quarto erro que você não deve cometer ao investir em fundos imobiliários, pessoal, não siga a manada. Esse erro aí é muito comum, a gente vê muita gente seguindo youtubers aí, seguindo dicas de amigos. Ah, fulano começou a investir nesse fundo, eu também vou investir. Pessoal, o que é bom para mim, muitas vezes não é bom para vocês, certo? É tudo questão de critério, questão de dinâmica de investimento e estratégia, né? Muitas vezes eu estou investindo num fundo, por exemplo, estou investindo num fundo de desenvolvimento porque tem um dividendo alto, mas ele está dentro do meu gerenciamento de risco, ele está dentro da minha proposta de investimento, né? Por mais que eu venha ter uma frustração, às vezes aquele fundo não pague dividendos um mês, ou ele tem uma desvalorização alta da cota, muitas vezes aquilo dali está dentro do meu planejamento, da minha estratégia de investimento, pessoal. E quando a gente fala para vocês, eu estou comprando fundo, vamos supor, MXRF11, né? Você sabe que eu estou comprando, mas você sabe o porquê que eu estou comprando, qual a estratégia que tem por trás daquilo dali. Então esse é o quarto erro que você não deve cometer ao investir em fundos imobiliários. Evite o pensamento de manada, pessoal.
tenha isso em mente, tenha esses 4 pontos, não cometa esses 4 erros, que isso vai ser um diferencial nos seus investimentos, certo? Esse foi o nosso vídeo. No vídeo de hoje, então, a gente viu aí 4 erros para você não cometer ao investir em fundos imobiliários, né? Foram eles aí: não entender o mercado ao qual o fundo está inserido, não colocar dinheiro de reserva de emergência em fundos imobiliários, não avaliar o portfólio do fundo, né? Um outro erro gravíssimo que as pessoas cometem. E o último, evitar o pensamento de manada a respeito de investimentos no geral, pessoal. Essa regra aí, poxa vida, não vamos aplicar só aos fundos imobiliários não, né? Porque ela pode te levar para o buraco de N maneiras. Esse foi o nosso vídeo. Deixa seu like, galera. Se inscreve no canal. Fortalece o nosso trabalho aí, que a gente fica muito satisfeito e continua trazendo vídeos cada vez com conteúdos mais relevantes e com mais qualidade para vocês. No mais, um forte abraço. Tamo junto!